Bom, a ansiedade como classificação, né, eu trouxe aqui uma classificação de um dos livros mais importantes da área, da neurobiologia dos transtornos mentais, diz o seguinte, que ela é uma sensação interna de apreensão, insegurança, preocupação, inquietação, temor, certo? Então veja o corpo, o cérebro ali trabalhando sem parar, a sensação de preocupação, aquele estado de alerta prevalecendo. E também é acompanhada de uma elevada excitação física. Né, agitação física dos membros, a gente já vai ver melhor isso. Então, é um compilado de sensações mentais e físicas bastante desagradáveis que levam até uma incapacidade, né, ou até uma redução da qualidade de vida. O que é muito importante antes de mais nada, você entender que nós temos a ansiedade, né, que na verdade a gente fala dela como se ela fosse uma vilã, né, como se ela tivesse somente um papel nocivo na nossa vida, mas é preciso que você entenda que isso não é verdade. A ansiedade se classifica de duas maneiras. Ansiedade fisiológica, que é aquela ansiedade inata, que faz parte do ser humano, e ainda bem que faz parte, né? Você já vai entender por quê. Ela nos prepara para situações desafiadoras. E nós temos aquela ansiedade classificada como patológica ou transtorno de ansiedade generalizado, que é essa que acaba trazendo todos esses prejuízos e causando muito desconforto. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho na sequência. Bom, a ansiedade fisiológica, desde os primórdios, ela é necessária para a nossa sobrevivência, né? Então, muito daquilo que eu falei lá dos primórdios, lá do nosso parente das cavernas, era preciso para ele ficar alerta. Hoje, a gente também tem que estar alerta. Por exemplo, quando nós vamos fazer uma entrevista de emprego, quando a gente tem uma prova difícil, quando nós vamos mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de casa, tudo isso é desafiador, é aversivo para o nosso cérebro num primeiro momento. A gente não sabe qual vai ser o resultado. Então, a gente não consegue dormir direito, o coração fica acelerado, certo? O teu corpo está preparado de alguma maneira, claro, para lutar, enfrentar esse problema, né? Ou fugir, talvez, desistir, se for o caso, né? Às vezes desistir também é uma boa solução. Essa ansiedade fisiológica, ela se manifesta exatamente com aqueles sintomas que eu comentei antes. Pode ter um sintoma físico, o coração fica acelerado, suador, o famoso frio na barriga, né? Dificuldade para pegar no sono, excesso de fome ou ausência de fome, né? Pode acontecer também, tá? Mas o que é importante é que o cérebro está sempre alerta, está sempre preparado, fica alerta. Então, às vezes, você tem uma prova no dia seguinte, você já sabe que você precisa ficar à noite acordado, é a única alternativa para poder dar conta do conteúdo e se sair o melhor possível, certo? Então, você faz isso. O teu cérebro, de alguma forma, te ajuda a ficar, né, preparado. Você está ali, a gente fala com adrenalina, né, está bem energizado para dar conta dessa demanda, dessa atividade. O interessante, ou o ideal, é que a ansiedade fisiológica dure um curto período de tempo, somente enquanto existir esse estímulo estressor. Passada a sua prova, passada a entrevista de emprego, passada a mudança, o normal é que isso cesse e você volte ao seu estado fisiológico normal. Isso é o fisiológico, certo? E necessário, né? Nos deixa alerta, nos deixa preparados caso algum perigo aconteça. Então, esse é o ideal que nós gostaríamos que acontecesse. Bom, infelizmente, em muitos casos, a ansiedade acaba se mantendo, esses sintomas, esse estresse aí, eles não são cessados após o estímulo e eles acabam perdurando. Claro que você pode imaginar, mas eu me estresso todo dia no meu trabalho, eu me estresso todo dia no trânsito, ou com a minha família, ou com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, eu não consigo cessar esse estímulo. É exatamente isso que eu quero te falar. Na ansiedade patológica, existe uma dificuldade enorme de interromper. Nós sozinhos, o nosso cérebro sozinho, muitas vezes não consegue, por mais que tente, eliminar esse fator causador e aquele estado de alerta, aquelas sensações físicas, elas prevalecem, certo? Por muito tempo. Para que seja considerada ansiedade patológica, eu vou falar melhor disso depois, tem que durar mais do que 6 meses, certo? Então, você tem que sentir isso por mais de 6 meses com uma sensação constante de angústia. Então, você sente muito medo, não consegue controlar suas emoções, fica pensando muito no futuro, né? Talvez você se identifique com isso, né? Muitos ansiosos ficam pensando no amanhã, no que eu posso fazer no meu futuro, no que virá. Tem aqueles também que ficam lembrando muito do passado, mas não é tão abundante
como quem pensa no futuro, pode ter insônia ou não, pode ter sintomas físicos, agitação, né, física, tremor, palpitação, sudorese, e agitação. Agitação faz parte também, seja física, né, aquele que anda de um lado para o outro, se mexe muito, as pernas inquietas também acontecem, né, as mãos mexem, ou também aquele que tem a sensação do pensamento atribulado, acelerado, não para, né, de pensar. Hoje tem nome, né, síndrome do pensamento acelerado. Então tudo aquilo ali acaba sendo demais, né, e você não sossega, né, o teu corpo não descansa, mesmo enquanto você está tentando dormir ou relaxar. Tá? Isso seria o patológico e, como você pode imaginar, traz uma série de problemas, uma série de prejuízos imediatos. Mas é bom que você saiba que a longo prazo esses prejuízos eles se agravam. Então doenças mais sérias podem surgir, algo como hipertensão arterial, até mesmo algum tipo de câncer, certo? Evoluir até para outras doenças mentais, somar aí com depressão, síndrome do pânico, entre outros, certo? Então a ansiedade realmente ela tem que cessar após o estímulo. Se ela não cessar, temos que dar um jeito de revertê-la e é por isso que nós estamos aqui conversando hoje. Aqui tem uma imagem mostrando mais uma vez todos esses sintomas numa figura, né? Um indivíduo com o coração acelerado, tremendo, né? Com uma expressão de angústia, né? A pessoa às vezes não tá nem enxergando direito, tem uma sensação de que não consegue engolir, parece que tem um nó na garganta. Alguns dizem que sentem um aperto no peito, sentem náuseas, desconfortos gástricos, né? Em alguns casos, pode vir gastrite, pode vir azia, úlcera, né? Quando existe algum problema, diarreia também, as pernas que ficam inquietas, entre outros, né? A respiração fica bastante acelerada e é muito difícil controlar tudo isso, né? São inúmeras sensações físicas e mentais. Então, sozinho é muito, muito, muito difícil cessar tudo isso.